igreja com a paz do Senhor Jesus? Pessoal do com a paz do Senhor Jesus? Está feliz com Jesus? Diga amém. Pois eu quero externar a minha alegria. Eu estou aqui eufórico porque, graças a Deus, o laço quebrou e nós escapamos. Quero agradecer aos irmãos que estou alegre por mais uma vez. Retornar à minha casa, família e casa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e ver meus irmãos em Cristo mais uma vez. A viagem foi tranquila, graças a Deus. Planejei de um jeito, mas o Senhor quis da maneira dele. Comprei uma passagem de avião. No dia de eu viajar, a passagem foi cancelada. Quando eu fui comprar a passagem, normalmente já estava 10 vezes mais o valor. E o jeito que teve, irmão, foi vir de ônibus mesmo, né? Mas a gente que está andando nesse mundão aí no trecho aí, a gente já sabe que é assim que funciona as coisas, a gente não deve se desesperar, a gente só deve agradecer a Deus, porque só Deus sabe todas as coisas. Se não era por vir de avião, não era por vir de avião. Fui de avião, mas retornei de ônibus, mas graças a Deus, e o nome do Senhor tem que ser glorificado mais uma vez. Eu estou aqui para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. É difícil, irmão, é difícil viajar, uma pessoa casada, que serve ao Senhor, vai buscar o pão de cada dia. De lá para cá, se eu disser aos irmãos que eu coloquei um pé na igreja, eu estou mentindo. Eu ainda falei, falando para minha esposa, que lá a igreja estava difícil. A gente foi morar perto da praia, como daqui para o lago ali no Matacaval, a praia é muito difícil, a igreja era muito longe. E até porque, irmão, a gente não está congregando, porque eu cheguei lá no dia 26 de fevereiro e eu comecei a trabalhar no dia 11. Fiquei 15 dias fazendo processo para fechar. E quando eu comecei a fechar, eu só consegui ter a folga quinta-feira que passou. Foi o dia que me mandaram embora. O dia que eu dei baixa para ir embora. Chegava em casa 9h30 da noite, cansado. E às vezes dizia minha esposa, antes do horário do almoço, dizia: olha, talvez eu não ligue para você, porque eu vou sair muito tarde, vou estar cansado. Mas mesmo assim já me esforçava um pouco para ligar para a família, que a gente tem que prestar essa coisa com a família, né? A gente, pai de família, tem que estar sempre ligando. E com os irmãos também, às vezes acompanhando o culto aqui através da rede social também, e dando uma paz uma vez ou outra no grupo, mas logo o Senhor por todas as coisas, somos gratos a Deus por tudo, amém, irmão? Fui pego de surpresa, não estou de surpresa, porque aquele que o soldado tem que estar preparado, né, irmão? Tem que estar preparado, porque a gente não sabe qual dia e qual a hora o Senhor vem buscar a sua igreja. Então a gente tem que estar preparado para a hora da oportunidade dada pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E a palavra que eu vou estar assim passando para o irmão aqui nesta noite está no livro de Ezequiel 37, do 1 ao 3, que diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam seguidos, e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. E o 10 e o 11 diz assim: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E até aí, aqui é a palavra qual o Senhor me deu nesta noite aqui, para assim estar passando assim para a igreja. Fala sobre o profeta Ezequiel, ao qual o Senhor pega Ezequiel em espírito e leva Ezequiel a um vale de ossos secos. Onde ele diz: Ezequiel, o que tu vês? Ele um vale. E ele chega para Ezequiel e diz assim: pode esses ossos reviver, Ezequiel? Ezequiel, com toda a sabedoria que o Senhor tinha dado a ele chega para o Senhor e diz assim: tu sabes, Senhor. Quando ele chega para Ezequiel e diz: tu sabes, é porque Ezequiel tinha convicção do poder e da autonomia do Senhor sobre esta palavra.
dispensa o povo de mãos vazias. E assim Ezequiel chega para aqueles ossos e profetiza conforme a palavra de Deus. E aqueles ossos criaram carnes, criaram pele e ficaram de pé. Mas para isso tudo tinha que ter, como é que diz? É a sabiência do Senhor. Então o Senhor sopra o Espírito dele sobre aqueles ossos, e aqueles ossos vivem. Que nesta noite, irmão, o fogo do Espírito, que o Espírito de Deus, se esta igreja está assim, do jeito que o povo de Israel se encontrava, mas que nesta noite o Espírito de Deus venha acender esta igreja, que venha com uma tocha de fogo, tocar em cada um de nós que estamos aqui nesta noite, achando que não temos mais jeito, achando que estamos esquecidos, achando que as coisas que estão acontecendo nesse mundo não tem mais jeito. É questão de eu e você analisar, entender o que Deus quer da minha e na tua vida, assim como Deus fez naquele vale de Ossos Secos, que Ezequiel profetizou, e que eu e você abrimos nossa boca e profetizamos nesta noite o que você quer para a sua vida, o que você quer para a sua família, que você venha abrir a sua boca e profetizar. Mas profetize, irmão, profetize com os olhos da fé, porque sem a fé é impossível agradar ao Senhor. Eu estava no DDS lá na empresa e eu disse para os irmãos, e falando exatamente sobre Ezequiel, eu tomei um tempo, porque nós estamos trabalhando, irmão, nós não podemos estar assim, no nosso horário de trabalho, pregando, mas a gente sempre arruma um tempinho para falar do Senhor, principalmente quando a gente vê que tem pessoas que precisam acender o fogo desse Espírito dessas pessoas. E eu dizia, nós estamos aqui todo dia orando, pedindo ao Senhor livramento, porque teve acidentes e mais acidentes. Eu mesmo, irmão, eu tive na faixa de uns 5 livramentos de Deus. Teve livramento que eu ia perder até minha visão. Eu já cheguei até me machucar. Lá no trabalho, mas graças a Deus eu estou aqui para contar o livramento do Senhor. Então eu dizia, nós estamos aqui todo dia profetizando, clamando a Deus, assim como Ezequiel clamou, profetizando naquele vale de Ossos Secos. Nós estamos aqui pedindo a Deus para que venha ter de misericórdia, porque teve muito acidente e nós ficamos apreensivos. Aí vem os porquês, por que aconteceu o acidente, por que aconteceu o acidente, e nós já estávamos apreensivos de tanto acidente. E eu dizia assim, em Ezequiel 17, falei com meus irmãos lá no trabalho, profetize, porque nós vamos sair cantando da vitória deste lugar, e mais acidente nenhum vai acontecer, porque o Deus que nós servimos está neste lugar, e aqui tem mais de 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado aqui neste lugar, e graças a Deus, irmão, a gente trabalhamos, entregamos a obra, estamos aqui, graças a Deus, intacto, para contar os benefícios que o Senhor tem feito ali naquele lugar, porque nós saímos daqui, irmão, nós saímos para trabalhar, mas também saímos com a missão. Aquele que serve ao Senhor tem que sair com a missão. Profetizar o nome de Deus lá naquele lugar é difícil, mas é nossa incumbência, é nosso dever como cristãos, como pessoas que servem a Deus, como pessoas escolhidas para levar o nome do Senhor. E graças a Deus nós profetizamos ali e tudo deu certo. Assim como Ezequiel profetizou sobre o povo de Israel, para que ele viesse tomar a tendência, que ele viesse tomar a direção do que Deus queria para a tua igreja. E se você nesta noite se encontra abatido, se encontra triste, abra a porta do seu quarto, vá se ajoelhar e pedir ao Senhor que ele venha ter misericórdia, que ele venha acender mais uma vez o fogo do Espírito, ao qual tem que estar sobre na minha vida e na tua vida. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, pela minha família, pela igreja. A saudade era grande, irmão, muito grande. Às vezes vem aquela angústia, aquela vontade de chorar, porque aí está distante da família. Mas a gente tem que buscar o campo. Quem está no trecho sabe que é difícil. Tem pessoas, irmãos, aqui como o irmão ali do som ali sabe que é complicado. Tem o nosso irmão aqui, Genilson, nosso irmão Genilson, sabe que para a gente que viaja, a gente tem
fé no Senhor. Porque as investidas do inimigo é grande, é muito grande. E a gente tem que estar coberto pelo sangue do Senhor. E só nos resta, irmão, a profetizar, porque o Senhor está aí para ouvir a minha tua palavra, direcionada a Ele. Amém, irmão? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Não sei se era essa palavra nesta noite ao qual o irmão queria ouvir, mas foi essa que o Senhor colocou no meu coração e eu passar para a igreja. Profetiza, porque Deus tem coisas grandes na minha e na tua vida. E Ele não vai deixar nós sairmos daqui de mãos fechadas, sem o presente ao qual Ele tem para te dar nesta noite. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, o filho do nosso irmão pastor, o irmão Mateus, é isso, junto com a favor, Mateus, ficar de pé, e ser criança praticamente, Deus abençoe, junto com a sua esposa, não é isso? E Sandra, bem, vamos oportunizar este momento para dizer: sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a todos vocês. Neste momento nós estaremos servindo a Deus com nossos dízimos e com as nossas ofertas. E o conjunto hoje musical vai ter a alegria de acompanhar a nossa irmã Alessandra, que estará louvando ao Senhor, enquanto nós estaremos servindo a Deus com nossos dízimos e com as nossas ofertas nesta noite. Enquanto os irmãos estão se preparando, estaremos fazendo a leitura do relatório financeiro referente ao mês de abril. Os irmãos atentos para a leitura do nosso relatório. Repasse do mês anterior, o saldo que ficou R$ 822,31. O total de entrada durante o mês R$ 1.022,75. Total de entrada no mês R$ 1.845. Na casa do Senhor. Nesta noite eu vou dar um livro muito conhecido. Quem souber me ajude. Aleluia. Com gemidos que palavras não podem explicar. Eu confesso que eu não sei viver sem sentir a tua presença, meu ser. Sou eterno dependente, sou ser humano tão carente. Estou de novo aqui. Quero ter o poder
tristeza, é um ato que para muitos não tem grande significância, mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, é o mistério da nossa fé. Foi através da morte na cruz que nós tivemos os nossos pecados perdoados, porque ali o sangue inocente de Jesus Cristo foi derramado, e sem o derramamento deste sangue não haveria remissão de pecados. Mas antes de este ato ser concluído na cruz do Calvário, antes de Jesus Cristo morrer por nós sabemos que a história nos diz que Jesus Cristo ele é traído por um dos seus discípulos, a entender, Judas. E após esta traição, que Jesus é preso, ele começa a ser molestado sem merecimento algum. Ele começa a ser maltratado sem causa nenhuma. O povo de Israel se reúne juntamente com os sacerdotes da época e levantam acusações contra Jesus sem fundamentos criminais daquele tempo. O povo de Israel simplesmente alegavam que Jesus Cristo havia se autodeclarado rei. E o povo de Israel, que vivia o jugo do pecado e vivia o jugo da dominância romana, não aceitava outro rei, não aceitava outra autoridade senão a da época. E quando Jesus é condenado à morte, não foi porque existia em seu tempo uma justificativa que o levasse a sofrer, mas é porque o povo de Israel, como o próprio livro de João vai nos dizer, que ele veio para o que era seus e os seus não o aceitaram. Eles rejeitaram a Jesus Cristo. Eles não aceitaram Cristo como profeta. Eles não aceitaram Cristo como Senhor. Eles não receberam Cristo como Deus homem entre os homens. Eles rejeitaram a deidade de Jesus Cristo. Porque para eles, para o povo de Israel, Jesus Cristo teria que ter uma autoridade de rei, que se assentasse em um trono e que tivesse em suas mãos o cetro de equidade e sobre o seu corpo as vestes reais. Eles não receberam a Jesus Cristo, não acreditaram em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nasceu de uma mulher ainda virgem, de um carpinteiro. Eles não entenderam que Jesus Cristo foi gerado por obra do Espírito Santo. Jesus Cristo nasceu em uma manjedoura entre os animais, em uma gruta, em uma noite gélida, onde ali os pastores tomavam conta de ovelhas. Então eles não acreditavam de maneira alguma que esta insignificância, que assim como eles tratavam tanto a gestação de Maria, o nascimento de Jesus Cristo, para eles era uma insignificância. Eles não queriam de maneira alguma dizer que o insignificante seria rei sobre eles, o insignificante seria Deus sobre eles, o insignificante seria Senhor sobre eles. Mas Jesus Cristo quis mostrar o seu poder, a sua autoridade para o povo que Deus escolheu e chamou de seu, para o povo que Deus separou e disse ser menina dos seus olhos,
para o povo que Deus chamou de nação santa, nação eleita. Jesus Cristo queria mostrar para aquele povo de Israel, filhos das entranhas de Deus, que Ele era Senhor dos senhores. Jesus Cristo, quando juntava-se com a multidão, Ele dizia que Ele era a luz do mundo, mas eles não acreditavam. Jesus Cristo dizia que Ele era a palavra, mas eles não deram crédito. Jesus Cristo anunciava o reino dos céus e ensinava como alcançar o reino dos céus, mas eles não receberam a mensagem de Jesus Cristo. Eles não acataram a mensagem do amor. Eles não acataram a mensagem que salva, que liberta, que prepara e que leva para o céu. Jesus Cristo subia aos montes. Jesus Cristo subia nos lugares altos em embarcação para que todos pudessem ouvir a sua voz, como uma voz de muitas águas, mas os ouvidos de quem não queria ouvir, o entendimento de quem não queria entender, não tão somente os fazia cego, mas os fazia distantes da presença do Senhor. Eles não queriam de maneira alguma abraçar o Senhor Jesus Cristo. Eles não queriam de maneira alguma abraçar o dono da vida eterna. Mesmo assim, Jesus Cristo não virou-lhes as costas. Jesus Cristo não os rejeitou. Chamou dentre esses povos que o rejeitavam discípulos para o servir, apóstolos para o servir, homens que não tinham conhecimento, homens que não eram preparados na escrita, homens que não eram teólogos, homens que não eram cientistas, homens que não tinham capacidade humana alguma para serem servos dele e acompanhá-los na sua jornada, enquanto estava evangelizando aquela nação. Mas eles não o receberam, eles não aceitaram. Jesus Cristo então se revelou como um Deus, e não apenas como um homem, como uma autoridade humana, mas como Deus supremo, fazendo milagres, curando enfermidades, dando vista aos cegos, fazendo com que os mudos voltassem a falar e os surdos voltassem a ouvir. Eles não deram crédito. Jesus Cristo se mostrou ainda ser Deus sobre a terra, fazendo com que mães recebessem em seus braços os seus filhos mortos. Fez com que mães recebessem de volta à sua casa o seu irmão que jazia há mais de 3 dias, sepultado, morto, enterrado. Jesus Cristo fez com que aqueles povos, o povo de Israel entendesse que Ele veio para salvar os que se haviam perdido, para trazer de volta aqueles que haviam se desviado do caminho. Jesus Cristo veio para fazer com que o povo de Israel pudesse se religar novamente ao Senhor, porque eles perderam a identidade de Deus, eles perderam a intimidade com Deus, eles perderam a aliança que Deus fez com seus patriarcas, a aliança que Deus fez com os pais da fé, a aliança que Deus fez através de sua palavra enviada pelos profetas. Ele tem que entender que o povo de Israel precisava endireitar as veredas, que o povo de Israel voltasse ao caminho da verdade, mas eles não aceitaram, eles não receberam, eles rejeitaram, eles viraram as costas, eles não atentaram para o papel salvífico que Jesus Cristo está mostrando para eles o caminho da eternidade. Enquanto o povo de Israel estava querendo os bens secretos, Jesus Cristo estava mostrando a eternidade na glória. E por não aceitarem,
até aqueles que Ele escolheu para serem seus apóstolos, para serem seus ajudadores, no momento de dor, no momento de perseguição, no momento de sofrimento, no momento de açoites, no momento da coroa sobre a sua cabeça, viraram-lhes as costas. Jesus Cristo ora em favor dele: Pai, revelei-me a estes, mas eles não creram. Jesus Cristo ora pelos apóstolos: estes tu me deste nas minhas mãos, não faça com que se percam. Mas eles se afastam, sobem os montes, correm, fogem. Pedro nega Jesus Cristo, e Jesus Cristo se vê só, sendo condenado, não por quem deveria condenar, mas pelo povo que lhe mostrou o caminho da verdade, sendo condenado pelos sacerdotes, conhecedores do Torá, conhecedores da lei, conhecedores dos profetas, conhecedores dos salmos, conhecedores dos livros históricos que falavam de Gênesis a Malaquias, a Sofonias, que falava de Gênesis, que falava dentro dos provérbios, Cantares de Salomão, dentro dos livros históricos, somente apontando para Jesus Cristo, apontando para o caminho da salvação. Os sacerdotes que entravam dentro do templo e que deveriam pregar a verdade, e quando Jesus entra para falar dele: hoje se cumpre em mim esta palavra, eles expulsam. Eles não queriam ouvir a verdade, como muitos nos dias de hoje também não querem ouvir a verdade. Muitos se desviam porque não querem entender, ou fingem não querer entender a verdade. E Jesus Cristo agora é condenado. Pilatos manda de volta: eu não vou condenar porque não vejo culpa alguma. O povo então diz: tem culpa, ele está se declarando rei, crucifica-o, crucifica-o. O sumo sacerdote, em vez de reunir o povo e dizer para o povo: não há pecado algum, apoia a decisão do povo de Israel. E Jesus Cristo é levado à morte para salvar o povo de Israel. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário era para libertar o povo de Israel dos seus pecados. A morte de Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, era para substituir os bezerros que o povo de Israel matava, imolava, para oferecer sangue uma vez por ano para a remissão dos seus pecados. A morte de Jesus Cristo na cruz era para que o povo de Israel olhasse, como disse o profeta: olheis para mim e sereis salvo todos os termos da terra. Mas o povo de Israel não olhou, o povo de Israel não aceitou, não recebeu. Mas nós festejamos a morte de Jesus Cristo, porque Ele disse: fazer isto em memória de mim. Ele determinou que nós celebrássemos a morte dele até que Ele venha para buscar a sua igreja. Por quê? Porque se Israel rejeitou a palavra de Deus, vai nos dizer que nós que o aceitamos, que nós que o recebemos, que nós que o abraçamos, que nós que buscamos ter intimidade com Ele, temos o privilégio que Israel não tem, que Israel não teve, de sermos feitos filhos de Deus. Esta é a alegria da igreja, esta é a alegria, a nossa alegria, porque se Israel rejeitou, se Israel não acreditou, se Israel não se ligou com a palavra de Deus, nós
aceitamos, nos ligamos, acreditamos e abraçamos a causa do Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho, as boas novas de salvação. Portanto, todos nós somos convidados à ceia do Senhor para celebrar a morte dele até que ele venha. E o Senhor voltará e não tardará. Ele está batendo a porta. Ele cedo venho, e ele está voltando para buscar a sua igreja e não mais o povo de Israel. Ele está voltando para buscar quem tem ligação com ele, quem tem intimidade com ele, quem aceitou como Senhor e Salvador de sua vida. Aqueles que estão aqui e que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, dê um brado de glória, porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque no dia em que a trombeta soar, quando ele aparecer na nuvem, nós seremos transformados em um pestejar de olhos e seremos levados para os céus, para a eternidade. Seremos levados conforme ele prometeu, para um lugar que ele está preparando para cada um de nós. Cante hino de vitória, cante hinos de alegria, de satisfação, porque o seu nome está escrito no livro da vida e você não vai ficar para trás, porque a sua fé te salvou. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo se derrame continuadamente em nossas vidas. Vamos estar agora celebrando a Santa Ceia. Aqueles que estão prontos para cear conosco, alegre o seu coração, porque hoje pode ser a última ceia. Possa ser que eu nem consiga celebrar a ceia, porque o arrebatamento pode acontecer antes. Alegre o seu coração, porque você está aqui hoje, porque você tem intimidade com Deus. Amém? Os capazes para cear nesta noite. Tem alguém que está impossibilitado de tomar a ceia? Aqueles que são membros, batizados. Quem ainda não é batizado e nada impede de dessas águas, porque estaria apresentando o nome da nossa irmã Ana, estará observando aí. Aqueles que não há nenhum impedimento e que não são batizados e que poderão se batizar no próximo batismo, por favor, levante a mão para que eu possa entender quem poderá ser batizado. A partir de 12 anos eu apresento para o batismo. Por favor, permanece com a mão estendida quem quer se batizar no próximo batismo. Aleluia! Aqui, irmã Ana. Glória a Deus. Francisco. Temos o irmão Francisco. Temos a Beatriz. Beatriz. Temos a Adriana.